Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre relato de viagem, esse novo gênero textual que nós vamos começar a aprender hoje. Vou compartilhar aqui com vocês a tela da apresentação que preparei. Lembrando que vocês precisam passar tudo isso que está aqui para o caderno de vocês, tá? Pode copiar ou imprimir da maneira que for melhor para cada um. Relato de viagem. Esses textos são produzidos em situações variadas. No século XVI, por exemplo, muitos navegadores escreveram relatos para registrar oficialmente expedições cujo objetivo era descobrir terras distantes, encontrar joias e metais preciosos, descrever rotas, etc. Hoje, os relatos de viagem misturam informação e entretenimento, e com isso nos ajudam a conhecer mais a nós mesmos, nossos medos, nossas paixões, nossos limites e também lugares interessantes. Narrar ou relatar? A narração não tem compromisso com a realidade, assim, não há limites precisos entre a ficção e o real. Já o relato é uma narração, cujo objetivo é trabalhar, registrar fatos que realmente aconteceram. De origem latina, a própria palavra relato já explica o que ela significa, que, novamente, lato, trazido. Já carrega em si o sentido de trazer o acontecimento de novo. É como se nós, ao relatarmos alguma coisa, nós estivéssemos vivenciando tudo aquilo novamente. Assim, quem faz um relato tem conhecimento sobre os fatos que relata, seja por experiência própria, seja porque ouviu quem testemunhou os acontecimentos. Por esse motivo, o relato é o tipo textual que predomina em gêneros como relatos de viagem, notícia, depoimento, biografia, etc. Características. Os fatos narrados são reais e mostram a experiência vivida pelo narrador, que é real e não fictício. Então, nós temos aqui um narrador personagem. Predominam os verbos e os pronomes em primeira pessoa. Há descrição de lugares e também de situações. Parte do texto pode ser descritiva e parte narrativa. Os fatos relatados são apresentados numa sequência cronológica. O que isto quer dizer, gente? Que vai ser relatado de maneira que cada acontecimento ele venha sendo relatado na mesma ordem dos acontecimentos que aconteceram no passado, né? Na mesma ordem que eles vieram. Então, primeiro aconteceu X, depois aconteceu Y. Então, a gente vai narrar nessa mesma ordem. E a isso nós chamamos de ordem cronológica. O tempo verbal geralmente é o pretérito perfeito do modo indicativo. Para que serve o pretérito perfeito do modo indicativo? Ele é aquele tempo verbal que serve para a gente indicar uma ação que aconteceu no passado. Então, nós vamos utilizá-los para contar algo que aconteceu em determinado ponto do nosso passado. Exemplos. Na terça-feira, eu visitei meus amigos. Os alunos aprenderam essa matéria na semana passada. Presente histórico. Há também a maneira de relatar utilizando o presente. Há a possibilidade do relato ser contado no tempo presente, e ele tem como objetivo realçar os acontecimentos para que nós, leitores, tenhamos a impressão de estar observando tudo aquilo que nos é contado. A linguagem ela pode variar entre o formal e o informal. E isto vai depender de quê? Do grau de intimidade que nós temos com o interlocutor, né? Entre o narrador, quem relata, e entre o interlocutor, quem escuta ou quem lê o relato. Há também a presença de uso excessivo de adjetivos que servem para registrar as suas impressões sobre locais, situações, pessoas, etc. O sentido denotativo e conotativo, nem sempre uma palavra é usada com o seu sentido básico ou denotativo, né? Então, quando a gente fala que a palavra A e a palavra B foram utilizadas de maneira diferente, que com a palavra A eu utilizei denotação e com a palavra B eu utilizei conotação, isto quer dizer que, observem a dica, denotação começa com D de dicionário. Então, por exemplo, se eu digo assim, encontrei na esquina um pneu cheio de água acumulada com várias larvas de mosquito da dengue. Aquele pneu, este pneu a quem eu me refiro,
é aquele pneu que a gente conhece de borracha, preto, e que se deixado ao ar livre e em contato com a água, vai acumular ali dentro e vai ser, né, vai gerar ali um criadouro das larvas do mosquito da dengue. Agora, se eu falar assim para vocês, gente, esse pneu aqui do meu lado direito da barriga, ó, tá me incomodando muito. Acho que eu preciso fazer uma dieta e emagrecer um pouquinho. Eu utilizei a mesma palavra em exemplos diferentes, né? A palavra pneu, só que elas possuem sentidos diferentes. Quando eu disse, né, quando eu me referi ao pneu que estava lá na esquina acumulando água e servindo como criadouro para o mosquito da dengue, eu utilizei a palavra pneu no seu sentido denotativo, né? Aquele sentido que a gente encontra no dicionário. Já quando eu me referi ao pneu, a essa gordurinha a mais que eu tenho do meu lado direito da barriga, eu estou utilizando a palavra pneu com um sentido conotativo, diferente daquele que a gente encontra no dicionário. Então está aí a diferença entre denotação e conotação. Denotação D de dicionário, conotação C de criatividade. A estrutura, enredo tem que ter, né? O enredo, foco narrativo, personagens, espaço, tempo, situação inicial, desenvolvimento, clímax e desfecho. O enredo é a ação do relato que é composta por uma sequência de fatos vivenciados em um determinado tempo e espaço. Fazem parte do enredo a situação inicial, desenvolvimento, clímax e desfecho. O espaço é o ambiente em que as personagens circulam e onde se desenvolve o relato. Tempo é quando acontece o relato. O foco narrativo é a posição do narrador em relação à narrativa, né? O narrador, ele é narrador personagem. Os verbos aparecerão em primeira pessoa. Personagens são os seres que participam da história narrada. Podem ser protagonistas, antagonistas, secundários. A situação inicial é aquela composição, né, feita a partir do cenário da narrativa e da apresentação dos seus personagens, marcados pelo uso do texto descritivo e dos seus adjetivos. O desenvolvimento são aquelas ações que acontecem dentro da narrativa. Clímax é o ponto alto da história, com mais emoção, aquele que prende o leitor, né, que prende a atenção do leitor para saber o que vem depois, o que vai acontecer. E o desfecho é o final da viagem, o encerramento do relato. Vamos ver aqui um exemplo de um relato de viagem. Esse trecho, né, foi retirado de um blog da internet, que conta sobre a primeira viagem para a Disney que a menina jamais esqueceu, né? A primeira viagem para a Disney a gente nunca esquece. A primeira vez que eu fui para a Disney World, aquela lá de Orlando, tinha 3 anos de idade, sendo essa, aliás, minha primeira viagem internacional. A primeira vez que eu fui para a Disneyland, Califórnia, é a primeira do mundo, né? Eu tinha 24, mas pareceu que eu tinha 3. Incrível o poder que a Disney gera nas pessoas. A mágica de um mundo de fantasia, sonho, onde todos são felizes, contentes e só querem saber de alegria. Lá faz todo sentido. E o melhor, é realidade. Não é à toa que o lugar tem o sobrenome de Magic Kingdom, ou Reino da Fantasia, da Mágica em português. Acredito que qualquer pessoa deva ir para Disney, qualquer uma delas, um dia na sua vida. 3, 15, 24, 40, 60 anos, não importa. Essa é aquela famosa experiência para se ter pelo menos uma vez na vida. Não é uma cidade como Nova York, não é uma região, nem muito menos um país, mas é um dos destinos mais desejados de todo mundo. Tenho algumas poucas lembranças da Disney de Orlando, quando era pequena. São flashes do mundo em miniatura, It's a Small World. O medinho dos Piratas do Caribe, da subida da Space Mountain, minha primeira montanha-russa, e os fogos brilhando atrás da cúpula do Epcot Center, enquanto um batia um papão com um casal de americanos ao meu lado, eu falando em português, é claro. Na Disneyland, na Califórnia, eu queria dizer que a experiência foi diferente, mas só posso afirmar que foi melhor, além de poder entrar em qualquer brinquedo sem restrição nenhuma de altura e idade. Eu me lembro melhor da sensação do mundo de fantasia. Antes de chegar por lá, pensei que acharia tudo meio bobo, infantil demais, mas umas 2 horas depois, estava totalmente integrada ao ambiente, achando tudo lindo, mágico. Não dava para me enganar. Eu estava muito feliz de estar lá. Já na hora de entrar, a moça da recepção me perguntou: é a sua primeira visita à Disney?
A Disneyland, sim, que eu pensei. Falei e logo depois ganhei um botão de First Fifth. Welcome, bem-vinda. Sorrisos e cumprimentos para todo lado. A viagem ao mundo mágico já tinha começado. Então, aqui nós temos a exemplificação de como é um relato de viagem, né? Todas essas características que nós falamos aplicadas aqui na prática. Eu vou deixar para vocês fazerem uma folhinha que eu vou deixar lá no grupo e a gente vai corrigir na nossa próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus, boa semana a todos, estudem. Tchau, tchau, gente!